Revisão da nossa prova 2, parte um e 2. Lembrando que esse conteúdo aqui foi dado ontem, né, com um período de 2 horas e 20 minutos de aula em si, mais 1 hora e 40 de resolução de questões. Então, aqui, esse momento realmente é um momento para fins de revisão bem sucinta do conteúdo que foi dado ontem, tá? Aqui o aluno ele vai dar uma olhadinha no PDF feio para lembrar eventual desenho que eu tenha feito que ele não se recorda o porquê de eu ter feito aquele desenho em si, tá bom? Começamos aqui com o Congresso Nacional, mostrando aqui o que é e qual é a função de um deputado ou de um senador, o poder legislativo respectivo para cada um dos entes federativos, União, Congresso Nacional, Estados, Assembleias Legislativas, Executivo respectivo, e também, por que não, o poder judiciário respectivo. A União mais ou menos fica ali na reta do STF, do STJ, os estados com os TJs e os TRFs, tá bom? Bom, interessante que nós estávamos comentando aqui sobre a prerrogativa de foro de um deputado federal ou de um senador. Quando eventualmente ele vem a cometer um crime no exercício da função após a diplomação, tem registro da candidatura, né? Eleições, diplomação e após a diplomação, se ele vier a cometer um crime no exercício da função, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, é importante saber que o STF ele recebe a denúncia quando um promotor oferece denúncia contra um parlamentar, tá? O STF recebe a denúncia. Depois que ele comunica a casa respectiva para verificar se a casa respectiva tem interesse ou não de suspender aquele processo em si, tá bom? Depois nós comentamos aqui um pouquinho sobre reunir-se pacificamente em locais públicos, né? Você precisa apenas de prévio aviso, não é de autorização. Importante que na prova vai aparecer a palavra prescinde, que significa dispensa a autorização do Estado. Tomar muito cuidado com isso daqui. Um pouquinho de intervenção federal. Nós comentamos aqui sobre a nossa República Federativa do Brasil, que tem os 4 entes federativos, União, Estado, DF, município. E a nossa Constituição é o livro que demonstra ali o que vai acontecer dentro desse nosso Estado brasileiro. E aí, eventualmente, você vai verificar que porventura, caso algum ente federativo não cumpra suas obrigações, é possível que ele sofra uma intervenção, mas essa não é a regra, isso é uma exceção. Seja como for, a União pode intervir em estados, estados e municípios, mas a União não pode intervir em municípios, a não ser que esses municípios estejam localizados em territórios. Quando eu comentei isso, eu acabei trazendo para você a ideia de que o último território que existiu no Brasil foi Fernando de Noronha. Hoje não tem mais território, mas os territórios podem ser criados? Sim, só que eles podem ser criados por meio de lei complementar. E aí eu joguei essa expressão lei complementar e trouxe aqui à baila a ideia de que você tem que ter um post-it sobre os casos de lei complementar que vão sendo acrescentados ao longo do curso. Por exemplo, o IGCIR é por meio de lei complementar, a área de atuação de fundações públicas é por meio de lei complementar e a criação de territórios é por meio de lei complementar. Se um território vier a ser criado, ele vai fazer parte da administração pública indireta dos casos aqui dos entes federativos, tá bom? Bom, vimos aqui a competência um pouco dos tribunais, uma das questões cobrou a competência do STJ, né? O que o STJ pode fazer? Aí eu joguei aqui o nosso poder judiciário para você saber o que é o poder judiciário. Eu sei que você não é um retardado mental, mas nós temos aqui ó, o STF, STJ, TST, TSE, STM, TJ, TRF, certo? Juiz federal. Então nós temos aqui a formação e também a atribuição prevista na própria Constituição Federal, como artigo 109, que demonstra a competência do juiz federal. E aí eu joguei esses desenhos aqui. Olha só, eventual conflito entre estados estrangeiros e organismos internacionais aqui, né, e um ente federativo aqui dentro do Brasil, será julgado pelo STF ou pelo juiz federal. Depende aqui da sua decoreba mesmo, né? Tira aqui o município e joga aqui para o juiz federal e também pessoa residente domiciliada aqui no Brasil. Então, aqui um exemplo, o cara, vez um país, né, o país da China, que é um estado estrangeiro, ele vem e aluga uma casa sua. Depois que ele está aqui, sei lá, uns 10 anos com a casa alugada pagando a aluguel em si, certinho com a parcela correta, ele entende que ele tem direito de usucapião da sua propriedade. Então ele vai entrar com uma ação contra você de usucapião, ele quer a propriedade para si, ou ele entende que ele já tem que tomar a propriedade e parar de pagar o aluguel. Se você entrar com essa ação vai ser julgada pelo juiz federal, tá? Estado estrangeiro e organismo internacional, você tem que saber o que são essas expressões aqui. Não é difícil decorar isso daí, gente. Bom, vimos aqui mais atribuições, né? O STJ ele julga o quê? Ele julga eventual mandado de segurança que você venha fazer contra ministro de Estado. O ministro de Estado, pessoal, ele está na desconcentração administrativa, né? Imagina ali o presidente da República em cima, abaixo dele tem os ministros de Estado. Os ministros de Estado, eles estão ali ajudando, né, de maneira especializada a organizar corretamente as leis que estão vinculadas com a função em que ele exerce. E aí, no caso concreto, às vezes, o ministro de Estado da Segurança, do Transporte, ele impede que você usufrua um direito, seja ele qual for. E se isso vier a acontecer, esse direito sendo líquido e certo, você ataca por meio de um mandado de segurança, que é uma petição inicial. Esse ataque ele vai ser julgado pelo STJ. Então, o mandado de segurança contra o ministro de Estado é feito pelo STJ. Lembrando que o mandado de segurança é um remédio subsidiário. Se não couber habeas corpus nas datas, caberá mandado de segurança. Agora, olha só, quando o ministro do Estado comete crime praticado por ele, é competência do Supremo Tribunal Federal. Vimos aqui também um pouco, né, sobre o tal do post-it que eu peço para que você faça sobre o Procurador-Geral da República, o PGR, tá?
Ele é um cara que está dentro do 444, ele é um dos legitimados ativos para a propositura do controle concentrado de constitucionalidade e também ele é aquele que pode pedir a edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante. Lembrando que somente o STF faz súmulas vinculantes, que vincula toda a administração pública, menos a função legiferante dos poderes. Bom, nessa estrutura aqui, você sabe que o Procurador-Geral da República ele pode pedir eventual deslocamento de competência da estadual para a federal, certo? Tanto na fase de inquérito, tanto quanto na fase processual, isso é possível ser requerido por parte do Procurador-Geral da República, sempre que houver ofensa a direitos humanos, né, nos tratados dos quais o Brasil seja signatário. Signatário porque o Brasil faz parte daquele tratado em si. Bom, seja como for, nós vimos um pouco sobre as atribuições de brasileiros natos e naturalizados, eles são iguais em praticamente todas as funções, menos para alguns cargos que são privativos, né, de brasileiros natos, tais como os cargos de sucessão do presidente da República, que é o vice-presidente, e os outros que são substituição, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e ministros do STF. Também tem aqui, né, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado não é qualquer ministro de Estado, é o da Defesa, e os diplomatas também que trabalham na embaixada, né, com a função política ali dentro do direito internacional. Bom, nós comentamos isso daqui, tá? Não vou me demorar muito nessa explicação,zinha aqui, porque foi bem isso que nós comentamos mesmo. Aí nós trouxemos aqui um pouco de controle de constitucionalidade mais uma vez. O 444 pode propor uma ação direta no STF. Esse é um controle abstrato de constitucionalidade, porque você ataca a lei. O pedido é declarar inconstitucional a lei ou declarar constitucional a lei. Então, o pedido especificamente é com relação à lei em si. A lei, pessoal, ela vai ser aplicada pelo direito administrativo. Então, os membros do Poder Executivo vão aplicar a lei que existe, que foi criada pelo Legislativo. E, às vezes, essa aplicação é por muito tempo que vem acontecer. E pode ser que essa aplicação prejudique muita gente. Então, quando alguém faz uma ação do controle de constitucionalidade, ela pode pedir uma cautelar. A cautelar é um cuidado antecipado, antes do julgamento definitivo da ação em si. Não é possível você desistir de uma ação que venha ter sido proposta no controle de constitucionalidade, seja a DI, a DO, a DPF ou a DC. Quando eu falei a DO aqui, gente, é a mesma coisa que a DI, tá? Só que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, o Estado tinha que ter criado uma lei e ele não criou. Seja como for, aqui é uma situação abstrata, mas mesmo sendo abstrato, nós temos a possibilidade de análise fática do que venha a acontecer numa eventual declaração de inconstitucionalidade. Imagina que uma lei do seu município aí impeça você de panfletar nas ruas, e aí alguém faz uma DPF contra essa lei municipal, correto? É possível que analise-se os fatos objetivos do que vem acontecer nesse município para fins de impedir a panfletagem e tudo mais, para o STF mesmo entender o que está acontecendo, tá bom? Lembrando que leis municipais são passíveis de controle de constitucionalidade. Gente, aqui falei sobre ética, né, no caso, as incompatibilidades, né, com o exercício da advocacia. O Juca, por fim, virou gerente de instituição financeira, seja ela pública ou privada, judiciário, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente de instituição financeira, tá? São incompatíveis com a advocacia. Lógico que em judiciário você pensa também, né, no juiz, no promotor, você pensa no executivo, que é o presidente, governador e prefeito, e a mesa do legislativo, tá? A mesa do legislativo também é incompatível. Mesa, pessoal, o que é a mesa? A mesa é isso aqui, ó. Nós temos aqui a Câmara dos Deputados, aqui nós temos 513 deputados. Só que alguns compõem a mesa é incompatível com a advocacia. Os demais não, os demais só são impedidos, os demais podem advogar, menos contra ou a favor da administração pública, tá? E lembrando que a mesa é essa, mas somente o presidente da mesa que tem que ser brasileiro nato, os outros podem ser todos brasileiros naturalizados. Tá bom? Gente, isso aqui foi uma questãozinha muito importante, esse pedacinho. Inclusive, um aluno me perguntou hoje de manhã: Rafa, Conselho Seccional pode fazer controle de constitucionalidade? O Conselho Seccional ele faz parte daquele 444 que você mostrou para a gente, que você explicou para a gente? Não, o Conselho Seccional não faz parte daquele 444. Tá? Aquele 444 ele faz parte do controle de constitucionalidade das leis, né, que estão contrárias à Constituição Federal. Agora, um Conselho Seccional, às vezes, ele pode ser um legitimado para verificar se as leis que estão pertencentes a tal município ou a tal estado estão de acordo com a Constituição daquele estado, certo? Porque nós temos aqui o Brasil. O Brasil é isso aqui tudo, ó. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil, essa parte em preto aqui é o Brasil inteiro. Aí a Constituição Federal tem que ser respeitada. Tem os legitimados ativos para dizer assim, a lei não está sendo respeitada, desculpa, a Constituição não está sendo respeitada. Um dos legitimados ativos do 444 não está mostrando que não está sendo respeitada a Constituição Federal. Só que o Estado, pessoal, ele também existe. E dentro do Estado tem leis estaduais e leis municipais. Essas leis estaduais e leis municipais têm que respeitar a Constituição estadual. E pode ser que um conselho seccional seja um legitimado ativo dentro do Estado para propor uma ação do controle de constitucionalidade no TJ, porque está na mesma reta, certo? É mais ou menos assim que funciona, tá bom? Aqui tem essa questãozinha trazendo isso à baila, tá? Gente, aqui mais um pouco, né? Eu acabei abrangendo um pouco mais depois que os alunos foram fazer questões, eu voltei e comentei um pouquinho sobre imunidades formais e materiais dos parlamentares. Imunidade formal com relação à prisão em processo, no caso de prisão, se ele vier a ser preso no exercício da função
cometendo um crime inafiançável, ele pode ser preso, mas a casa resolve sobre a prisão, para verificar se mantém ou não a mesma. Correto? Com relação à imunidade formal de processo, é simplesmente o fato de que o STF, depois que recebe a denúncia, ele comunica a casa respectiva para verificar se ela quer ou não suspender o processo e suspendendo a prescrição também. Gente, imunidade material com relação a opiniões, palavras e votos em todo o território nacional. Se um parlamentar briga com outro dentro do Congresso Nacional, eles podem brigar também num resort bem longe de Brasília? Podem também brigar, tá? Continua tendo a imunidade material, lógico que tem que ser com relação a opiniões, palavras e votos de coisas que são relacionadas ao exercício da função, tá? Vereador, ele também tem isso, mas é só no local em que ele exerce a função de vereador dele, tá bom? Aqui foi um pouco de repartição de competências, né? Nós conversamos um pouco sobre competência exclusiva, privativa, concorrente e competência comum. E aí nós temos aqui que a competência exclusiva é pertencente à União e competência privativa é competência privativa da União. Inclusive, as bases da educação nacional infantil é da União, compete à União legislar a respeito disso e pode ser delegado para os estados por meio de lei complementar. Mais um casinho de lei complementar que você coloca no seu post-it de lei complementar. Competência concorrente, pessoal, somente União, Estado e DF, e competência comum, os 4 entes federativos. Tá bem? Um pouquinho de direitos humanos, mais uma vez eu reiterando primeira e segunda dimensão, acho que não vou falar isso agora, porque isso ficou bem frisado, né, ali agora há pouco. A Declaração Universal não foi assinada por todo mundo, então eles repartiram a Declaração Universal de Direitos Humanos em Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Por conta de um lado, nós tínhamos o capitalismo dos Estados Unidos da América e da socialismo, no outro lado, da União da República Socialista Soviética. Certo? Comentei aqui o que vem a ser um sistema regional de cuidado para com os direitos humanos. Então, você tem a OEA, né, que é o Pacto Internacional, o Pacto Social da Costa Rica, Decreto-Lei 678 de 92, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Tudo começa na comissão e depois vai para a corte se não der certo. Lembrando que a comissão ela pode recomendar a alteração no ordenamento jurídico interno. A Lei Maria da Penha foi criada por uma recomendação da Comissão Interamericana e também há a recomendação de indenização à família ou à própria pessoa que venha ter sofrido aqui dentro do Brasil ofensa aos seus direitos humanos. Tá bom? Gente, um pouco de direito internacional. Aqui o foco é a palavra Constituição. O que é isso? Eventual conflito, né, eventual conflito que venha a ser criado, esse conflito ele vai ter que ser resolvido baseado em uma lei. E a lei de qual país que vai ser aquela que vai ser utilizada? Nós temos aqui Japão e Bulgária, e empresas que pertencem ao Japão, que pertencem à Bulgária, se encontram numa convenção internacional de mercado na Inglaterra e assinam um contrato para prestar serviços no Brasil. E aí? Se eventual conflito vier a ocorrer, a lei de qual país será utilizada? Japão, Bulgária, Inglaterra ou Brasil? O local em que se constituiu, em que se formou aquela coisa. Dei de exemplo também o testamento, não importa os bens, não importa nada. Onde que foi realizado o testamento? Então, é a lei de lá que vai ser aplicada no caso concreto. Tá bom? Gente, aqui mais um casinho, aqui foi uma questão sobre imunidade de um embaixador, no caso de um diplomata, tá? E essa imunidade, ela se estende à família dele. Estava conversando sobre isso. Esse quadrado aqui é porque tem uma setinha, né? Vindo para o Brasil. O estado acreditante é quem encaminha. O estado acreditado, ado, cada um no seu quadrado. Então, você lembra que o acreditado é o país que recebe aquele, enfim, aquele diplomata em si. Tá? A imunidade dele se estende aos demais familiares, inclusive a sua residência também. Eu quero dizer com isso que ele pode passar com uma R15 na mochila dele, que não vai passar no detector de metais. Em direito tributário, nós começamos a conversar aqui sobre os tributos, né? Tributo é o gênero que engloba algumas espécies tributárias, contribuição de melhoria, taxa, impostos, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Nota que a multa não é um tributo. Por quê? Porque o tributo não pode ser sanção de ato ilícito. Então, quando a pessoa faz alguma coisa errada, ela é multada sim. Mas a multa não é tributo. A multa não é tributo porque o tributo não pode ser sanção de ato ilícito. Alguns tributos, eles são comuns aos 4 entes federativos, outros tributos não, tem a sua repartição de competências ali. Por exemplo, a União, ela cuida do perito IGF, correto? E aí, nós estávamos comentando sobre a reserva legal em si, né? Se você fez algo que está previsto na lei, você vai pagar aquele tributo. Só que tem que respeitar o princípio da irretroatividade tributária, que é justamente o fato de que, às vezes, não no silêncio da noite, quando fica imaginando as dois, mas às vezes é criado um tributo no mês de março e você praticou fatos geradores no mês de janeiro. Então, isso você não vai ter que pagar aquele tributo em si. Bom, aqui, gente, nós temos um pouco da ideia de que as alíquotas elas não podem ser diferentes com relação à procedência ou destino de eventual serviço ou bem. Por exemplo, o IPVA, ele tem que ser o mesmo para carros importados e carros nacionais. O que pode mudar é o fato de que, às vezes, né, a pessoa que compra um carro importado, ela vai pagar imposto de importação, correto? Por exemplo, também com relação ao ICMS, você traz serviços de Santa Fé, de Jales, de vários municípios que estão ao seu redor. Esses serviços que são trazidos para você, a depender do município que vem, não importa o município que vem,
o valor da alíquota tem que ser sempre o mesmo, tá bom? É isso que acontece aqui. Não pode ter o produto vindo de Jales, 7% de alíquota, o de Santa Fé, 9,9% ou 5%. Não, tem que ser o mesmo valor, igual no IPVA, tá? O que pode diferenciar, então, Rafael, com relação à função? A função do veículo. Se você vai usar o seu carro para ser um Uber, táxi, ou sei lá o quê, né, o combustível autossustentável, então aí é possível que a alíquota do IPVA seja diferente. Bom, aqui eu estava comentando um pouco dos impostos de competência dos estados e dos municípios, e que todos eles também fazem parte do Distrito Federal. Aqui foi uma rememorização sobre uma pertinência temática em que o Estado de Minas Gerais ele isentou o contribuinte de pagar o IPI. Isso desestimulou as empresas automobilísticas do Estado de São Paulo e, consequentemente, isso prejudicou o governador do Estado de São Paulo e aí ele pega e faz uma ação contra essa lei. Ele pode demonstrar essa pertinência temática. Essa ideia aqui era só para dizer que o IPI é de competência da União e não é de competência dos estados. Por isso que um governador estadual ele não pode propor a criação de uma lei para isentar o contribuinte de pagar o IPI. Tá? Sobre isentar, pessoal, isenção é lei, tá? Imunidade é a Constituição Federal. E a alíquota zero é um mero decreto, tá? Isso aqui é só para agilizar o fato de que alguém não vai pagar algum tributo em si. Bom, comentei aqui mais dois princípios tributários, o princípio da noventena e o princípio da virada de exercício, que é o princípio da anterioridade. E aí, nós vimos que todos os tributos têm que respeitar isso aqui, mas alguns não respeitam. Por exemplo, o IPTU, IPVA e Imposto de Renda não respeita 90 dias, ele respeita só a virada de ano. Só isso que ele respeita. Então, se ele for criado em dezembro, já pode ser cobrado em janeiro, tá? Agora, a maioria tem que ser o quê? Se for criado em dezembro, só pode ser cobrado em março, tem que respeitar 3 meses. Agora, tem uns que não respeita nem virada, nem 90 dias, que é o quê? Importação, exportação, IOF, Imposto Extraordinário de Guerra e empréstimo compulsório. Como é que você decora os 3 primeiros? Lembra da história do Fernando Collor de Mello, tá? Que ele elevou o valor do imposto de importação para que as empresas dentro do Brasil não viessem a quebrar. Tava muita gente importando produtos lá de fora. Bom, lei complementar, mais vezes eu joguei aqui sobre o IGCIR, certo? Mas, enfim, eu não lembro por que eu acabei comentando isso daqui, mas lá em cima eu tinha comentado também. Aí nós começamos a falar sobre direito administrativo, e nesse caso, em administrativo, falamos um pouquinho sobre direito de extensão. Alguém, a administração pública, ela desapropria 97 alqueires de uma propriedade sua que está lá no Pará. E aí você só tem 3 alqueires lá. Você não vai usar aqueles 3 alqueires, então você tem direito de extensão. Você pode entrar com uma ação para que eles desapropriem, no caso, esses 3 alqueires de terra também, para que eles paguem uma indenização sobre isso. Comparei com desapropriação por zona, que é diferente um pouquinho. Às vezes o Estado precisa só de um pedacinho, mas ele pega um pouco mais para que se evite as 2 fases de novo da desapropriação, que é declarar e depois executar. Sobre esse pedaço aqui, pessoal, esse pedaço aqui é extremamente importante para você entender, principalmente esse lado esquerdo aqui, ó. Lado esquerdo do peito, do seu coraçãozinho lindo e maravilhoso, ou o peludo, o coração peludo que você tem, que você não olha essa bosta desse PDF que tem que olhar, e você não olha. Bom, a administração pública, pessoal, ela é formada por União, Estado, DF, município, suas respectivas autarquias, fundações públicas e as estatais também. Toda a administração pública presta serviço público, direta e indireta, inclusive os delegatários. Os delegatários são particulares que prestam serviço público, participam do processo de licitação e ajudam ali, né, no caso da educação, da saúde e várias outras circunstâncias, né? Fazer rodovia, fazer buraco em montanha, tá? Então, tudo isso é o quê? Um particular prestando serviço público. Eu expliquei essa brincadeira de novo dentro da segunda dimensão, na logística do neoliberalismo com as agências reguladoras, tá? Se esses últimos 5 segundos que eu falei ficou confuso, pessoal, tem que perguntar para mim depois, tá bom? Gente, aqui, ó, a atividade econômica ela é prestada somente pelas estatais. Então, olha só, tem estatais que prestam serviço público e tem estatais que prestam atividade econômica, mas somente as estatais podem prestar atividade econômica, ou seja, não tem autarquia que presta atividade econômica. Exemplo de estatais: Banco do Brasil e Sociedade de Economia Mista, tá? Caixa Econômica Federal, são estatais, certo? Beleza? Aí, gente, aqui eu comentei um pouquinho sobre um recurso administrativo e sobre os casos em que se admite a retratação, né? Recurso administrativo é aquele em que você perdeu, aí você recorre. Só que quando você recorre, você não manda para a autoridade que vai julgar o recurso. Você manda para a autoridade que deu a decisão. E ela pode voltar atrás, ela pode se arrepender da decisão que ela deu e mudar aquilo. Tá? Se ela não mudar, ela manda para o cara que está acima dela. Então, olha só, quem é que faz a retratação? Nesse caso aqui, é possível a retratação que ela venha a ser feita, né, pelo cara que deu a própria decisão. Então, existe retratação no direito administrativo, no processo penal, no processo civil e no processo trabalho. No processo trabalho é com agravo de instrumento, que é para encaminhar um recurso para cima. No processo civil é por meio de apelação, no caso de indeferimento da inicial em procedência liminar de pedido, e no caso de processo penal, aí no caso de recurso sentido estrito, agravo execução e carta testemunhável. E também no direito administrativo, no caso de recurso administrativo. Beleza, gente? No caso de reintegração e outras circunstâncias ali que eu não me recordo mais, eu vou comentar em outra oportunidade, diferença entre incapação e caducidade no contrato e no ato administrativo. Tá, seja como for, tenha fé, porque até no chão se flor, e faça as revisões, pessoal, o máximo de vezes que você puder. Lembrando que isso aqui foi muito rápido,
Mas quem assistiu a aula, às vezes, consegue lembrar, consegue pegar alguma coisa. Quem não assistiu, talvez não consiga pegar tudo que eu disse aqui. Mas na repetição, você consegue ir entendendo os assuntos, tá? E se você assistiu só essa revisãozinha até esse final e queira tirar alguma dúvida, manda aí no comentário que a gente pega e resolve, tá bom? Um beijo no mago, foco, força e fé, farra depois de muito estudo. E eu vou ter que melhorar essa iluminação, porque essa iluminação tá péssima aqui.